Agora vamos avançar para Gálatas capítulo 5, versículo 1. E Paulo diz: porque para a liberdade Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam ao jugo de escravidão no qual estiveram uma vez. Vejam, eles descobriram a liberdade em Cristo. Quantos de vocês aqui ficaram muito felizes quando receberam a Cristo? Você se lembra daqueles dias tão incríveis até que alguém veio e começou a sobrecarregá-lo com regras? Você era tão feliz até que as pessoas começaram a dizer o que você tinha que fazer. Você orava 5 minutos de manhã e você se conectava com Deus e você estava tão feliz com seus 5 minutos de manhã até que a irmã super cristã na igreja convida você para o café da manhã e ela menciona no café da manhã que ela ora por 3 horas todos os dias. Então ela pergunta: por quanto tempo você ora? Você se sente tão pequena. Quando você estava tão feliz com seus 5 minutos, até se achando incrível, agora de repente você se sente culpada. E então você vai para casa e tenta fazer o que ela faz, mas isso não vai fazer nada além de torná-la miserável. E é o que acontece com as pessoas. Elas recebem a Cristo e tudo é maravilhoso, é simplesmente tão incrível. E então você começa a aprender todas as regras, regulamentos que sua igreja em particular ensina. E se você não cumpri-las, você não pode apreciar seu relacionamento com Deus. Tem alguém aqui que gostaria de passar um tempo com Deus e apenas apreciá-lo e não ter que se sentir culpado o tempo todo? E quer saber, foi para você ter isso que Jesus morreu. Então, aquelas pessoas estavam tão empolgadas, sabe? Elas tinham sido adoradoras de ídolos e agora descobriram que não precisavam disso, poderiam ser salvas pela graça. Mas aqueles judaizantes trabalhavam para tentar levá-las de volta para a lei. Eu posso te garantir que o diabo vai trabalhar de todas as maneiras que ele puder trabalhar para tentar trazer você de volta para debaixo de algum tipo de lei, sabendo que você não pode cumpri-la, para que você se sinta culpado. Sentir-nos culpados e condenados é um dos nossos maiores problemas, é uma das nossas maiores questões. Então, ele disse: porque para a liberdade Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se submetam a um jugo de escravidão no qual vocês estavam antes. Eu digo, nós ganhamos uma liberdade e temos que manter esta liberdade. Então, do que quer que você tenha sido liberto, se você não permanecer firme nesta liberdade, o diabo vai entrar e vai tentar tirar isso de você. Você já se viu começando a retroceder para as coisas das quais você estava livre delas? Veja, isso é o que você precisa dizer. Não, não, diabo, você não vai me arrastar de volta para isso novamente. De vez em quando eu me vejo em uma situação assim, então eu fico tão grata quando Deus me mostra o que eu estou fazendo, porque posso dizer: não, eu não vou voltar para este lugar, eu já estive ali, não vou voltar novamente. Então diz aqui no versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Veja, há muitas coisas no Antigo Testamento que são tipos e sombra do que fazemos hoje em dia. Eles realmente tinham que passar pelo processo de circuncidar os bebês do sexo masculino como sinal de que eram obedientes a Deus, que estavam em uma aliança com Ele. Mas agora, nós não precisamos mais disso. O que Deus quer é um coração circuncidado. O que Ele quer é que nós não andemos na carne, mas que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Eu me pergunto, quantos de vocês neste lugar são realmente guiados pelo Espírito de Deus, em comparação com quantos são guiados pelas pessoas, por regras e regulamentos? Deixe-me dizer, ser cristão passa a ser muito divertido quando somos guiados pelo Espírito. Amém? Coisas que as pessoas fazem, por exemplo, quando fazem boas ações, você nunca sentiu como se agora Deus devesse algo para você? Veja, quando você tem uma luta ou algo acontece na nossa vida que não é bom, se você se pega dizendo: bem, como isso aconteceu comigo, Deus, eu vou à igreja toda semana? Não é possível, eu oro todos os dias, meu Deus. Como isso poderia me acontecer, meu Deus? Eu dou meus dízimos todas as vezes. Então, basicamente, esta é uma pista de que estamos fazendo isso pela razão errada. Não estamos fazendo porque nós amamos a Deus, nós estamos fazendo para ganhar pontos com Deus. Então, Ele nos deve. Sabe, Deus não me deve coisa alguma.
porque eu passei 42 anos pregando a palavra dele e estudando. Eu dediquei minha vida a isso por 42 anos, mas quer saber, é um privilégio, ele não me deve nada por causa disso, e se alguma coisa acontecer na minha família que eu não entenda, a pior coisa que eu poderia dizer é: Deus, como você pode deixar isso acontecer depois de todos os anos que eu te servi? Então eu não estava servindo a ele pela razão certa, eu estava servindo a ele para receber algo dele. Além disso, se você faz as coisas, se você faz boas obras para impressionar as pessoas, então isso é um problema. Vamos olhar o capítulo 6 de Mateus por um minuto aqui. Cuidado com a prática da justiça diante de outras pessoas para serem vistos por elas, porque vocês não terão recompensa do seu Pai que está no céu. Quando derem aos necessitados, não soem trombetas diante de vocês, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas, para que possam ser louvados por outros, pois eu lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derem ao necessitado, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo, para que vocês estejam dando em segredo, e seu Pai que vem em secreto te recompensará em aberto. É muito difícil para nós impedir que nossas bocas falem sobre as coisas boas que nós fazemos. Nós queremos um pouco de crédito, sabe? Vou contar uma história minha. E eu me peguei fazendo isso na última semana. Sabe, eu faço essas conferências e é de onde vêm as pregações para a TV. Então eu vou para o estúdio de TV e eu pego o começo e o fim e eu faço um resumo da mensagem e eu tiro alguns recursos para outro dia, ou talvez eu fale de outras coisas. Bem, em cada um destes que eu faço, eu tenho que trocar de roupas. E então, o máximo que eu já tive que trocar em um dia foram umas 12 peças. Mas quando foi semana passada, eu tive que trocar de roupa 17 vezes. E então, eu comecei a dizer às pessoas: nossa, eu troquei de roupa 17 vezes hoje? E claro, eu consegui exatamente o que eu estava procurando. Você só pode estar brincando. Veja, eu estava impressionando as pessoas à direita e à esquerda. Bem, depois que eu falei disso com umas 5 pessoas, foi então que eu percebi o que eu estava fazendo. Mas como nós somos muito bobos, eu ainda fiz mais 3 vezes. Quero dizer, você pode orar 1 hora todas as manhãs por 10 anos e manter sua boca fechada só entre você e Deus? Não há muita chance. Amém? Por acaso você já orou para que alguém tivesse uma vitória em alguma área da sua vida? Ou talvez você tenha reconhecido um pecado na vida dela e orou para que Deus revelasse a ela e ela vem até você, está muito animada, ela diz: você não vai acreditar no que Deus me mostrou? Ou você não vai acreditar no que Deus fez por mim? Ele fez isso. E a primeira coisa que sai da sua boca é: eu orei por isso. Vamos lá? E o que estamos fazendo? Estamos tentando ganhar um pouco de crédito, tipo: veja o que eu fiz. Veja o que eu fiz. E veja, essas são obras da carne, é como se estivéssemos fazendo, mas não pela motivação certa. Eu não precisava contar a ninguém que troquei de roupa 17 vezes, certamente não precisava contar para 8 ou 9 pessoas, sabe? Eu percebi mais tarde que eu só estava tentando impressioná-los com o quanto eu estava trabalhando naquele dia. O que nós fazemos secretamente para o Senhor, Ele nos recompensará em aberto. Mas se recebermos o nosso crédito de outras pessoas, nós perderemos a recompensa que o próprio Deus quer nos dar. Alguns de vocês que me ouvem muito, talvez já tenham escutado essa história e você vai querer gritar quando eu contar novamente, mas elas ainda trazem bons resultados. Eu costumava usar um daqueles grandes broches de strass escritos Jesus. Você se lembra? Você teve algum? Sabe? Olhe para mim, eu sou cristã. E eu estava na manicure fazendo as minhas unhas um dia e era um salão pequeno, só com 2 moças trabalhando ali, sabe? E então a outra moça que estava fazendo as unhas era enfermeira e ela era cristã e ela ficava olhando para o meu broche. Ela disse: eu sou enfermeira e trabalho
Hospital do Câncer, e ela disse, é tão ruim não poder compartilhar de Jesus com aquelas pessoas que estão em condições tão ruins, mas o hospital não nos permite. Então eu tive esta ideia que não foi minha, Deus colocou no meu coração. Por que você não lhe dá? O broche diz a ela que mesmo não dizendo nada, apenas o nome de Jesus vai abençoar as pessoas e, portanto, ela pode usar com seu uniforme para abençoá-las. Mas eu senti que ele queria que eu fizesse isso em segredo, sem fazer nenhum alarde. Basta fazê-lo em segredo. E eu não sabia como ia fazer isso, mas de repente a garota que estava fazendo as minhas unhas se levantou e disse, eu tenho que ir à loja ao lado e pegar alguns produtos que acabaram. Então nós ficamos sozinhas no salão, portanto eu sabia que Deus havia aberto uma porta para que eu pudesse fazer aquilo em segredo. Mas eu sentei ali, a minha carne debatendo com o meu espírito. Vamos, a sua carne já debateu com seu espírito? Já? Você sabe bem aqui o que você deve fazer, mas a sua carne quer só um pouquinho, apenas um tiquinho de crédito. Por favor, me admire só um pouco e me diga o quão boa eu sou. Vamos lá. E então, com certeza, eu fiquei esperando até que a moça voltasse. E depois eu fiz a minha exibição, tirei o broche e disse, Deus colocou no meu coração, somos tão espirituais, não é mesmo, gente? Deus colocou no meu coração para te dar isso e te dizer que se você usá-lo no seu uniforme, só o nome de Jesus vai abençoar aquelas pessoas. E com certeza elas ficaram impressionadas. Oh, isso é tão... Oh, você é tão boa! Você é tão generosa! E eu paguei a conta, me levantei e Deus disse para mim, espero que tenha gostado, é só que você vai ganhar. Quantos de vocês podem fazer um compromisso hoje de sair daqui e começar a fazer mais coisas em segredo, somente entre você e o Senhor, mantendo isso para si? Oh, agora veja, você disse que quer ficar mais próximo de Deus, isso te leva para mais perto dele, quando você faz isso. É difícil para você, a carne quer o crédito, e isso são as obras da carne, sabe? Se eu faço algo para aquilo acontecer, então eu ganho algum crédito. Mas eu devo esperar que Deus faça tudo. E então Deus recebe o crédito. E então tudo o que Paulo está tentando ensinar a estas pessoas é que você foi liberto da lei, você não tem mais que viver debaixo da lei. Agora você é guiado pelos incentivos do Espírito Santo. Você pode ser conduzido pelo Espírito e não conduzido pela lei. E eu estou te dizendo, você pode ser guiado pelo Espírito Santo, mas se você for fazer isso, provavelmente haverá um pouco de julgamento, um pouco de crítica, porque você nem sempre vai fazer o que todo mundo está fazendo. Quando todos os seus amigos forem à reunião de oração de manhã, você não pode se sentir levado a fazer isso. Terá que ser corajoso o bastante para deixar as pessoas julgá-lo e seguir o Espírito Santo. Você pode acordar numa manhã? Talvez você leia a Bíblia todas as manhãs, mas nesta, por alguma razão, você se sinta como se quisesse ler o novo livro da Joyce Meyer. Isso vai ser muito bom a propósito. Você realmente quer isso? E então, aquele demônio legalista vai aparecer. Bem, você não pode. Você deve ler sua Bíblia. Então você pega a sua Bíblia, lê alguns capítulos só para marcar no seu calendário, mas você não aprendeu nada, nem se lembra de nada que leu, mas fez isso porque isso se tornou uma lei para você? Você teve medo de ser guiado pelo Espírito e apenas seguir adiante, fazer o que sentiu que Deus queria que fizesse? E não há como dizer o que você aprenderia, a vitória que teria recebido se tivesse seguido a liderança de Deus. Estão comigo, sabem do que eu estou falando? Nós não temos medo de fazer isso às vezes. Nós temos medo de seguir esta liderança. Agora, Paulo nos ensina sobre a liberdade, mas também lá em Gálatas 5, ele começa a compartilhar com eles de maneira muito forte que ser livre, quero que você ouça isso, porque temos muito disso hoje. Ser livre não significa que você pode fazer qualquer coisa que quiser fazer a qualquer momento. Há uma nova lei debaixo da qual vivemos hoje, chamada lei da liberdade. Mas, na verdade, é a lei do amor. Seja escândalo.
Jesus disse que o amor é o combustível de toda a lei. Por isso, muitas regras e regulamentos no Antigo Testamento eram para as pessoas. Bem, nós não precisamos de segundez para nos dizer como pessoas. Se andarmos em amor, se vamos tratar as pessoas bem, nós seremos bons para elas, seremos bons. E assim, nós precisamos da nossa vida. Se apenas focarmos em e dessa forma como éramos no passado. Eu vou te contar, nós estaríamos em excelente forma se estudássemos apenas essas duas coisas. Gálatas versos 5 e 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Isso não é lindo? Paulo diz, olha, a circuncisão não significa mais nada. Agora temos uma nova lei, circuncide sua carne e ande em amor. Não deixe sua carne dominar. Corte-a, siga o Espírito e ande em amor. E você sempre estará fazendo o que Deus quer que você faça. E sabe de uma coisa? Quando começamos a caminhar em amor, começamos realmente a gostar de ser cristãos, porque é muito divertido tirar o foco de si mesmo e colocar no que você pode fazer para outra pessoa. Você acredita nisso? Veja em Gálatas 5, 13 a 15, ele diz, porque vocês foram chamados à liberdade, irmãos. Só não use a sua liberdade como oportunidade para a carne. Mas em amor vocês devem servir uns aos outros. Agora eu realmente me irrito com pessoas que estão vivendo estilos de vida desleixados, dizendo que são livres para isso e que estão cobertas pela graça. Deixe-me dizer algo, a graça não nos chama para vivermos vidas desleixadas e safar-nos, ela realmente nos chama para uma caminhada mais alta do que a lei. A lei nos diz não cometa adultério, mas Jesus diz que se você tão somente pensar em uma mulher com luxúria, você já cometeu adultério no seu coração. Então não pense que ser um cristão no Novo Testamento é como um pequeno e fácil passeio. Se você quer ser totalmente comprometido, veja, debaixo da lei eles eram ensinados a dizimar 10%. Bem, Paulo usou a palavra generoso. Sabe que a palavra generoso significa fazer mais do que é necessário? Mas então eles tinham que dar 10% e nos foi dito para sermos generosos. E generoso não significa na hora de dar oferta, você abre a carteira, você tira a nota de 1, tira de 5, tira de 10, tira de 50 e tira de 100 e você acaba escolhendo a de 1. Ser generoso significa que você faz o melhor que pode, não o pior que pode. Alguém está me entendendo? Ok. Às vezes nem eu me entendo, então preciso ter certeza que vocês entendam. Porque toda a lei é cumprida em uma palavra: amarás o teu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuide para que não sejam consumidos uns pelos outros. Eu nem sei o quanto eu poderia dizer sobre o amor. É incrível que toda a Bíblia diz sobre o amor, e isso se tornou uma grande coisa para mim nos últimos 12 anos da minha vida, sabe, gente? Porque em vez de me concentrar em cumprir todas as regras todos os dias, eu só me levanto e tento amar as pessoas. Amar a Jesus. Me amar, sim, eu disse, amar a mim mesma. Você precisa ser o seu melhor aliado, o seu melhor amigo. Não seja contra si mesmo. Se você não se ama, você não pode amar a mais ninguém. Vamos a alguns dos seus maiores problemas hoje. De todos os problemas que você acha que tem, o seu maior problema é que você não gosta de si mesmo. Isso é um problema porque você é uma pessoa da qual nunca vai se livrar. Você vai para casa com você. Você vai ao banheiro com você. Onde quer que você vai estar lá. Então, se você não gosta de si mesmo, eu me pergunto, quantas pessoas aqui levantariam as mãos e diriam, eu não gosto de mim mesma? Alguém vai admitir? Bem, olhe. Oh, querida, eu preciso que você fique depois da aula. Tudo bem, agora que direito você tem de ser contra si mesmo quando Jesus morreu para te salvar? Quando ele te amou tanto que ele morreu aquela morte tão dolorosa por você. Que direito você tem de ser contra si mesmo? Quantos creem que você foi chamado para amar outras pessoas? Bem,
Um de vocês disse com certeza: bem, adivinha, você não pode fazer isso se não se amar. E eu não estou falando de forma autocentrada e egoísta, eu estou falando de maneira saudável e equilibrada. Eu só posso me amar porque Deus me ama, e se Ele, sendo perfeito, pode me amar, então certamente eu posso receber esse amor e deixar que esse amor flua através de mim para outras pessoas. Não seja contra si mesmo. Vamos lá, dê um abraço em si mesmo ou algo assim. Então nós fomos para Gálatas capítulo 5 e ele começou a falar sobre caminhar no Espírito comparado ao caminhar na carne. Bem, o que significa caminhar no Espírito? Significa que nós habitualmente seguimos a orientação do Espírito Santo mais do que os nossos próprios pensamentos, vontades e sentimentos. Tudo bem, talvez, por exemplo, alguns de vocês não planejem voltar esta tarde. Você apenas meio que queria ver como eu era pessoalmente, você me viu e agora então você não quer voltar esta tarde. Mas talvez você teve esse pequeno sentimento de que você deveria voltar. Isso é chamado de incentivo ou instigação. Um pequeno, sabe, Deus não vai gritar no seu ouvido: volte para a conferência nesta tarde ou você vai ter um grande e sério problema comigo. Bem, talvez todos os seus amigos digam: bem, nós vamos embora, mas você sente como se tivesse que ficar. Veja, quando começamos a seguir a liderança e a orientação do Espírito Santo para fazer o que nós cremos que Deus quer que façamos, é quando a vida fica absolutamente maravilhosa. Amém? Ouça isso. Mas digo: andai no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Porque os desejos da carne, isto é Gálatas 5, 16, 26... Porque os desejos da carne são contra o Espírito, os desejos do Espírito são contra a carne, porque eles se opõem um ao outro para lhes impedir de fazer o que realmente desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Isso aqui é o que eu quero que vejam. As obras da carne são evidentes: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, que é o mesmo que bruxaria, feitiçarias, inimizade, contendas, inveja. É isso que eu quero que você comece a ver. Que o ciúme, a ira e a inveja, elas estão na mesma lista que a feitiçaria e a bruxaria. Porfias, divisões. Versículo 21, inveja, bebedeiras, orgias. Então, nós achamos que uma orgia seria muito pior do que a inveja. Mas Deus as colocou na mesma lista. Sabe o que me preocupa? Eu me pergunto se há alguns pecados que se tornaram aceitáveis para nós. Há coisas que nós podemos fazer que não nos incomodam mais porque nós vemos muitas outras pessoas fazendo. Quer saber? Não importa o quanto as pessoas se exponham ao perigo, isso não te dá o direito de se expor. E você sabe o que é se expor ao perigo? Significa ir um pouco mais baixo do que o que você sabe que é certo. treo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông.
Agora vamos avançar para Gálatas capítulo 5, versículo 1. E Paulo diz: porque para a liberdade Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam ao jugo de escravidão no qual estiveram uma vez. Vejam, eles descobriram a liberdade em Cristo. Quantos de vocês aqui ficaram muito felizes quando receberam a Cristo? Você se lembra daqueles dias tão incríveis até que alguém veio e começou a sobrecarregá-lo com regras? Você era tão feliz até que as pessoas começaram a dizer o que você tinha que fazer. Você orava 5 minutos de manhã e você se conectava com Deus e você estava tão feliz com seus 5 minutos de manhã até que a irmã super cristã na igreja convida você para o café da manhã e ela menciona no café da manhã que ela ora por 3 horas todos os dias. Então ela pergunta: por quanto tempo você ora? Você se sente tão pequena?